Nós recebemos aqui nos estúdios da Band FM as doutoras Nayara Fazolato e a doutora Egli Pellegrini, elas que fazem parte da equipe Bionicão, já estiveram com a gente durante várias oportunidades aí, e hoje a gente vai falar um pouquinho, como deu para perceber, sobre saúde pet, sobre o seu animalzinho de estimação. Doutoras, obrigado por estar junto com a gente. Doutora Nayara, doutora Egli, prazer imenso sempre poder receber vocês aqui para a gente falar sobre a saúde pet. Importante e cada vez mais eles estão ganhando espaço, né? Nas casas, enfim, em todos os lugares, cada vez mais eles estão ganhando espaço, né? Com certeza, com certeza. Hoje em dia, os tutores, as pessoas, no geral, elas têm optado pelos animais, muitas famílias, inclusive, acabam optando por não ter filhos e ter filhos pets. Então, a população, tanto de cães quanto de gatos, inclusive mais de gatos, né, Nayara, tem aumentado muito aqui no Brasil. Essa questão da população de gatos é impressionante, né? E acaba sendo também para os papais de pet, mas aqueles papais que querem ter filhos, acaba sendo também um estímulo emocional para a criança, né? Um suporte emocional para a criança, né? Principalmente porque o gato ele é muito carinhoso também, né, doutora? Exatamente. E a tendência é a população de felinos ultrapassar a de cães daqui a algum tempo. Por quê? A gente sabe que a nossa vida está cada vez mais corrida, cada vez mais as pessoas têm optado por morar em apartamentos, lugares menores. E o gato, ele necessita mais de espaço vertical do que horizontal. Então, ele se adapta muito bem a lugares pequenos, né? Claro, desde com devido enriquecimento ambiental. Mas a praticidade de ter gatos, né? Eles são mais independentes. Eles são mais independentes, eles necessitam sim de cuidados, né? Muita gente pensa que é só ter gato que não vai precisar ter o manejo, mas precisa sim ter os devidos cuidados, mas eles são mais independentes, eles se adaptam melhor a espaços menores, à rotina do tutor. Gato gosta de rotina. Até quando teve a pandemia, teve gato que começou a ficar estressado porque mudou a rotina. Falando, por que o tutor tá o dia inteiro aqui em casa? O que tá acontecendo? O vaza foi ótimo. Então, teve até um aumento. Tem até algumas pesquisas falando de aumento desse cistite intersticial, que é um problema que o gatinho tem, muitas vezes, por estresse. Porque mudou a rotina. Nossa, por que tá todo mundo aqui em casa? Aí, o gato acostumou. Aí, depois os tutores voltaram na ativa, a trabalhar fora de casa. Aí foi mais um fator estressante, porque daí o gato já estava acostumado com aquela rotina anterior, daí o tutor voltou para trabalhar, bem na hora que ele se adaptou. Então, o gato, ele se adapta muito bem, mas é aquela rotina de sempre que ele vai gostar. E agora o mês de março é um mês importante para a saúde felina, para a saúde, obviamente, como um todo, mas para a saúde felina em especial. É isso, doutora? Sim. Eu diria que para cães também, né? Mas nós estamos no Março Amarelo, mês de prevenção e conscientização contra as doenças renais. E, principalmente, os gatos, eles têm uma maior tendência a desenvolver doença renal, né? Por diversos fatores. Eles são animais que têm uma menor quantidade de néfrons funcionais, ou seja, de parte funcional renal, diferente do cão e do humano, né? Os gatos, eles têm uma tendência a ingerir uma menor quantidade de água, o que faz com que eles também tenham um maior trabalho renal, porque um dos trabalhos do rim é concentrar a urina para manter a hidratação. E uma vez que o gato não se hidrata corretamente, automaticamente esse rim terá que trabalhar mais, né? Em uma menor quantidade de hidratação. Então, existem os processos inflamatórios que o gato adora, né? Até por estresse eles inflamam. Então, são diversos fatores que levam o gato a desenvolver mais doença renal do que o próprio cão. Isso não quer dizer que os cães não desenvolvam doença renal, né? Mas, numa porcentagem média, 1 em cada 3 gatos desenvolve doença renal, algum comprometimento renal ao longo da vida. E 1 a cada 8
a 10 cães também irá desenvolver a doença. Por isso, é importante se precaver, né, e realizar os exames aí de check-up da saúde renal. Doutora Nayara, como é que eu não sou tutor de gato? Eu tenho um cãozinho. Mas como é que eu sei, por exemplo, o ouvinte do Jornal da Band sabe que o gatinho está começando a apresentar algum tipo de problema renal? A doença renal, nos estágios precoces, ela geralmente é assintomática e a gente acaba detectando através dos exames de rotina. O cão, diferentemente do gato, né, com um leve aumento da creatinina, muitas vezes já começa a apresentar alguns sinais. O gato, não, geralmente nos estágios mais avançados da doença renal crônica. Então, tem muitos pacientes que a gente detecta num check-up preventivo, a gente já começa a intervir para aumentar a expectativa de vida desse gato com qualidade e ajudar a retardar a evolução dessa doença renal crônica. Mas quando o gato já apresenta manifestações clínicas, geralmente está, né, numa fase mais avançada da doença. Os primeiros sinais, né, os sinais clássicos, é beber muita água e fazer muito xixi. Né? O gato e muitas vezes é curioso porque o tutor acha que tá tudo ok, né? O rim tá funcionando super bem. Até melhorou. Tá ótimo, o rim agora tá funcionando bebe mais bem, água. bebe bastante água, faz bastante xixi, o rim tá ótimo. Não, na verdade, ele não faz xixi porque ele bebe muita água, é o contrário. Ele bebe muita água porque faz muito xixi. É como se os rins fossem uma torneirinha aberta. Eles não conseguem mais concentrar essa densidade urinária, como a Egli acabou de falar. Então, ele vai produzindo muito xixi. Com essa produção excessiva de xixi, ele acaba desidratando, porque elimina muita urina. E aí, com um mecanismo compensatório, ele acaba ingerindo muita água. Então, esse é um dos primeiros sinais que a gente observa, né, de manifestação clínica no gato com doença renal. A gente também observa bastante a perda de peso, né? O gato, ele começa a perder principalmente massa magra, né? Entrar em caquexia, sarcopenia. E alguns gatos também, né? Dependendo de como estiver, dependendo também de comorbidades, começa a apresentar vômitos, anorexia, né? Geralmente nos estágios mais avançados por conta da crise urêmica decorrente da doença renal crônica. E muitas vezes esse gato, ele já pode ter uma doença renal crônica aí há bastante tempo e agudizou, né? Piorando o processo. Ou ter alguma outra doença pré-existente que espirra no rim e faz com que esse rim acaba sofrendo a consequência de uma inflamação em algum outro órgão. Daí esse rim acaba sendo prejudicado por isso. Então, a gente sempre recomenda o check-up preventivo e individualizado de cada paciente para a gente tentar descobrir sempre no início e intervir antes mesmo de começar a apresentar alguma manifestação clínica. Doutora Egli, é aquela pergunta que, obviamente, vocês têm que responder muitas vezes e é a pergunta difícil para ser feita. Uma doença renal, ela tem cura? Não. A doença renal, ela tem tratamento para que a gente prolongue a expectativa de vida e dê qualidade de vida. Mas cura na doença renal crônica nós não temos. Existe a lesão renal aguda, que é um quadro grave também que acomete os rins e que daí sim é passível de reversão, né? Principalmente quando a gente pega numa fase inicial. Mas a doença renal crônica, eu sempre explico para o tutor da seguinte forma: o que perdeu, perdeu, não se recupera mais. A gente vai trabalhar com o que a gente tem hoje de sobra renal para que a gente retarde essa progressão da doença e para que a gente devolva a qualidade de vida para o pet. Doença, então, renal, ela não tem cura, ela tem tratamento. Descobri hoje que o meu pet, seja um gato, seja um cãozinho, a gente está falando, obviamente, trazendo a especialidade mais para os felinos. Como é que eu procedo a partir do momento que eu tenho o diagnóstico em mãos?
Tá, a partir do momento que você sabe que o seu pet é doente renal, ele precisa de um acompanhamento dentro da especialidade. Então, ele precisa de um acompanhamento com o nefrologista, né? No acompanhamento, nós vamos realizar diversos exames em que nós vamos estadiar o grau da doença, então, quão comprometido está esse órgão, né? E nós vamos controlar todos os fatores de evolução. Existem diversos fatores de evolução, por exemplo, alterações eletrolíticas, alterações de hidratação, alteração na pressão arterial, anemia é outro fator, processos inflamatórios, processos infecciosos, perda de proteína urinária. Então, existem todos esses diversos fatores que nós temos que fazer exatamente uma varredura, né, no organismo dele, procurar por essas alterações e controlar cada uma delas para que a gente consiga estabilizar a doença renal. Não existe uma medicação para tratar o rim especificamente, né? Me dá um remédio para fazer o rim voltar a funcionar. Não existe, né? Assim como não existe mais o que se antes falava muito sobre lavar os rins. Não existe essa possibilidade. Inclusive, se você faz um excesso de fluidoterapia, você pode também trazer um comprometimento renal, porque você vai causar aí um excesso de volume sanguíneo, um aumento da pressão, não só arterial, como dentro dos rins. Você pode causar algo que se chama edema, né? Edema dentro dos rins, edema glomerular, e isso vai comprometer ainda mais a função renal. Por isso que um veterinário especialista é fundamental nesse momento do diagnóstico, porque é aí que a gente consegue fazer toda essa varredura e controlar todos esses fatores. A senhora falou há poucos instantes sobre questões de... deixa eu me ver se eu me lembro bem a palavra aqui. Foi processos inflamatórios. Exatamente, processos inflamatórios. Há algum tipo de situação que você perceba, por exemplo, uma erupção na pele do animal, algum tipo de ferimento, por conta desse processo inflamatório renal? Não. Normalmente, a gente não tem lesões cutâneas relacionadas à parte renal, né? Mas, por exemplo, alterações alérgicas podem comprometer o rim. Então, nós podemos ter lesões na pele que vão trazer um comprometimento renal. Por quê? Porque são processos... A alergia em si, ela é um processo inflamatório. Por quê? É o organismo reconhecendo algo como um antígeno, como um inimigo, né? Então, automaticamente vai existir um processo inflamatório no organismo, né? O que nós podemos ter no doente renal relacionado à pele seria mais um pelo mais... um pelame mais ressecado, sem brilho, é aquela né? coisa, né? O paciente humano, quando ele tem um problema renal, a pele fica um pouquinho, muda a tonalidade da pele, né? E até a pergunta seria essa mesmo. Existe também... Não. Como identificar isso? Não tem. Não. A gente tem um pelame mais quebradiço, né? Um pelame mais ressecado, mas a pele em si não é um fator, assim, um sinal clínico evidente no doente renal. No doente renal, nós teremos mais fatores gastroentéricos mesmo. A perda de apetite, né? A seletividade alimentar. Antes comia de tudo, agora só quer comer ração úmida. Daqui a pouco não quer mais a ração úmida, só quer carninha. E assim vai. Os vômitos que podem iniciar assim uma vez na semana, irem aumentando a frequência. Diarreia em estágios muito avançados ou em descompensação renal, né? A perda de peso, ela costuma vir associada a uma perda de apetite. Então, são mais... Um cheiro na boca, a gente fala que é um hálito urêmico, um hálito metálico. Isso também acontece. A própria anemia, quando ela acompanha o estágio da doença renal. Então, em estágios graves, né? Em estágios muito avançados, a gente vai ter uma anemia importante associada. Então, são mais esses fatores mesmo. Doutora Nayara, mais uma pergunta. De repente, a pergunta que quem está acompanhando agora vai fazer. Problemas renais, se desenvolve ou se pega?
tem algum tipo de transmissão para se chegar a uma questão de uma doença renal nos pets? Bom, a doença renal, ela tem várias causas, né? Tem aquele gato que já nasce com alteração renal. Tem gato que acaba desenvolvendo de acordo com seus costumes, né? Vamos por uma dieta que não é balanceada, baixa ingestão de água, toxicidade por alguma planta. Lírio da paz é uma planta que é sabidamente conhecida que afeta muito os rins do gato. Ele pode morrer, né, por falha renal decorrente à ingestão dessa planta. Aí, se pegar, ela não pega. Mas não passa de um pet para o outro. Não passa. Mas tem algumas doenças infecciosas que são transmissíveis e aí refletem nos rins. Né? Não é que vai pegar a doença renal. Mas, por exemplo, doenças infecciosas, FIV, FeLV, leishmaniose. Essas doenças, elas acabam prejudicando esse rim, né? Leva a deposição de imunocomplexos, tudo mais. E própria inflamação em si, qualquer inflamação, né, ela sobrecarrega o rim. Seja infecciosa ou seja de algum outro órgão, ainda que não seja infecciosa, como a própria Egli acabou de falar, caso de alergia, é uma inflamação, sobrecarrega o rim. Então, a doença renal, ela não é transmissível, mas tem doenças que são transmissíveis e que sobrecarregam os rins, e essas doenças infecciosas, sim, são transmissíveis, mas não a doença renal, de forma alguma. Uma outra questão que muitas vezes a gente ouve falar, e aí bem na crendice popular, que se ingerir algum tipo de medicação ou qualquer tipo de medicação durante algum tempo vai acabar fazendo mal para os rins também no ser humano. Isso acontece também com os pets? Dependendo de repente, das medicações. alguma vitamina ou algum tipo de medicação? Principalmente anti-inflamatórios, antibióticos são pontos a se considerar sempre, né? Anti-inflamatórios, existe um uso indiscriminado, principalmente porque não retém receita, não precisa de carimbo de médico veterinário. Então, o que a gente vê aí em rotina é tutor automedicando o paciente, usando né? Receita anterior. Usando receita anterior, fazendo a longo prazo. Ai, porque resolveu dessa vez, vai resolver dessa. Daqui a pouco, todo mês, o pet está fazendo ingestão de um anti-inflamatório ou de um antibiótico, que são as principais medicações nefrotóxicas, né? Então, sim, existe esse risco. Agora, alimentar é mais pela dieta não balanceada. Então, também aquele paciente que faz uma dieta caseira, que não foi prescrita por um nutrólogo, ele também vai desenvolver aí algum comprometimento, não só renal, mas pode acontecer de ser renal por conta desse desbalanceamento na dieta do paciente. Quer dizer, é importante realmente estar atento à saúde desse seu pet, do seu melhor amigo, aonde quer que você esteja. É sempre importante estar atento e sempre visitar um veterinário de confiança. Por falar em veterinário de confiança, e aí me dá a oportunidade, na semana retrasada, aliás, nós tivemos um caso que chocou a sociedade em Sorocaba e, por que não, a nossa região como um todo. Um estudante de medicina praticando a medicina veterinária na região da Zona Leste de Sorocaba, inclusive fazendo eutanásia, quer dizer, uma situação que deixa a gente que tem pet, que é tutor, bastante preocupado. E aí vale aquelas dicas, né, doutoras, de procurar sempre um profissional credenciado. Existe toda uma situação para o veterinário atender e, de repente, até vou falar desta forma para o senhor que está acompanhando o Jornal da Band, existe o porquê ter um preço, um tabelamento de preço para o atendimento, para uma cirurgia, enfim. Existe toda essa preocupação, né? Com certeza. Não é só uma irresponsabilidade do não profissional, né, da pessoa que se submeteu a se passar por um profissional médico veterinário, mas também
da pessoa que leva, do tutor que leva o pet a esse profissional, principalmente para a realização de um procedimento como a eutanásia, que é um procedimento em que temos que ter muito critério para a realização. É uma responsabilidade muito grande, né? E hoje a classe veterinária, ela busca a valorização profissional, né? São anos de estudo. Eu mesma tenho 2 pós-graduações. Eu sou pós-graduada não só em nefrologia, como em medicina intensiva veterinária. Então, nós não brincamos mais de medicina. Foi-se o tempo em que veterinária era ir lá... Fazia tudo. Fazer uma vacininha e acabou, e vida que segue, e na frente, no balcão de agropecuária. Isso não existe mais, ou não deveria mais existir, né? A gente busca que isso não exista mais. Não só pelo respeito à nossa classe, mas pelo respeito aos animais. É a questão, né, doutora Nayara, de você não vai levar, de repente, o seu pai num médico, ele precisa de um cardiologista, você vai levar num curandeiro qualquer. Tem que buscar o profissional especializado. É uma questão ética, né? É uma questão ética de responsabilidade mesmo. Isso que a Egli falou é bastante importante, né, da valorização profissional. O veterinário, ser veterinário mesmo, né, porque quem estava atuando não era veterinário, ser veterinário com CRMV e o que a gente anda lutando cada vez mais né, das próprias especialidades, atendimento focado, como ela mesma falou, ela tem 2 pós-graduações, né, eu tenho uma. E a gente sabe o quanto que a gente investe nisso, não só de dinheiro, como tempo, muito estudo, e então a gente fica bem chateado quando vê alguma situação desse jeito, né, de uma pessoa que nem terminou a faculdade de medicina veterinária. Não respeita os animais e está fazendo medicina veterinária, não faz sentido. É bem controverso. E fazendo eutanásia, que é um procedimento que até pra gente, que já está há anos na rotina, é muito difícil, né, tomar essa decisão. Então, é bem triste. É uma responsabilidade muito grande. Fica a dica para você que tem o seu pet, quando precisar de um médico veterinário, procure a equipe do Bionicão, procure as doutoras, enfim, toda a equipe que nós conhecemos. Afinal de contas, você vai encontrar médicos especializados em cada uma das situações que você precisar. Doutoras, obrigado mais uma vez por estarem junto com a gente. É um prazer sempre poder conversar com vocês, porque eu tenho um cãozinho, mas a gente gosta de aprender um pouquinho mais e principalmente ficar um pouco mais atento a essa questão. Poxa, não está se alimentando bem, não está bebendo água, está um pouco mais letárgico, enfim, procurar um profissional, e a gente aprende sempre com vocês aqui. Obrigado mais uma vez, sucesso sempre, leve um abraço a toda a equipe lá do Bionicão. Eu que agradeço, é um prazer vir aqui, passar um pouquinho de informação, aprender, né, porque é sempre uma troca. O tutor, ele sempre nos traz dúvidas que às vezes a gente nem imagina que eles têm. Então é um prazer estar aqui, poder falar da minha especialidade, da minha área e poder garantir aí a saúde de muitos pets. É um prazer também estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência. E espero que a gente possa ter ajudado, né, a identificar os sinais da doença renal crônica agora no Março Amarelo. Maravilha. Gente, você que acompanhou, é só ficar ligado sempre aqui no canal da Band no YouTube. Você vai ter muitas informações sobre as diversas campanhas também e essa parceria que a gente tem com o Bionicão. Douglas Vale para o Jornal da Band.